Doulu Dalu. Volume 19. Capítulo 129. Xiao Wu não é humana. A Pontífice Suprema trocou olhares com o Doulu Crisântemo e com o Doulu Fantasma ao seu lado. Seus olhos revelaram uma alegria difícil de suprimir. Agora, parecia até que ela havia se esquecido da derrota da Academia do Hall dos Espíritos. A luz curativa do sexto andar do pagode de porcelana dos sete tesouros envolveu Tang San completamente, cintilando com um brilho peculiar. As feridas de Tang San estavam se fechando com uma velocidade extremamente impressionante. E não apenas isso, os ferimentos em seus canais de energia internos causados pelo choque com a habilidade espiritual criada de Xie Yue, lua cheia, também rapidamente se curaram. O quarto andar do pagode de porcelana dos sete tesouros também liberou um fluxo de luz, a luz da amplificação de poder espiritual. Com a força de Ning Fengzi, como mestre da escola porcelana dos sete tesouros, a capacidade de amplificação da qual ele era capaz com o avatar dos sete tesouros excedia muito a que Ning Hongrong conseguia. Sob o efeito duplo da luz curativa e da luz amplificadora de poder espiritual, as feridas nas costas de Tang San causadas pelas fraturas das 8 lanças de aranha se fecharam pouco a pouco. As pontas quebradas das 8 lanças de aranha se recolheram para dentro do corpo de Tang San. A face de Tang San também começou a ficar rosada. Nesse momento, outros 6 raios de luz amplificadora de poder espiritual choveram. Dessa vez eles eram para os 6 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos sentados de pernas cruzadas no chão. Ning Fengzi não os curaria, mas contando com a formidável amplificação de poder espiritual, ele poderia aumentar um pouco o tempo de resistência ao veneno desses mestres dos espíritos quase colapsando. Flender, Grande Mestre e Liu Erlong correram para o ringue um após o outro, chegando do lado de Tang San. A luz que Ning Fengzi deu a Tang San gradualmente desapareceu e Flender apressadamente o ergueu, estendendo uma mão para empurrar suas costas e lentamente infundir seu próprio poder espiritual em Tang San. Tang San gemeu e lentamente abriu seus olhos. As dores por todo seu corpo haviam começado a desaparecer, mas a sensação de vazio dentro dele não podia ser remendada. Especialmente em suas costas, parecia que metade das suas costelas havia desaparecido. Seu corpo inteiro estava meio mole. A ruptura das 8 lanças de aranha causou ferimentos enormes em seu corpo e embora as 8 lanças de aranha fossem se curar sozinhas e crescer de novo, isso ainda levaria um tempo. No momento, Tang San não era capaz de continuar a lutar. Sua visão gradualmente clareou. Os outros demônios da Shrek já estavam reunidos ao redor dele e Tang San olhou para todos ao seu lado. Nós vencemos? Daimo Bai assentiu com força. A luz animada em seus olhos cruéis não podia ser ocultada. Sim, nós vencemos. Nós derrotamos o time da Academia do Hall dos Espíritos. Nós somos os campeões da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. A face de Tang San revelou um sorriso satisfeito. Tendo finalmente obtido a vitória, embora eles tivessem investido muito, ganhar essa vitória também era o suficiente. Parabéns por terem obtido a vitória final. Mas agora, por favor, primeiro os desintoxique. A voz da Pontífice Suprema os alcançou, despertando os 7 demônios da Shrek mergulhados em alegria. Suportado por Xiao Wu e Oscar, Tang San lentamente se levantou. Embora seus passos ainda estivessem um pouco fracos, sob os efeitos das luzes de cura e de amplificação de poder espiritual de Ning Fengzi, seu corpo já havia se recuperado bastante. Após engolir uma das salsichas de recuperação do Oscar, isso já era o suficiente para ele ser capaz de se mover até certo ponto. Sem dizer mais nada, Tang San pegou um dos fragmentos das 8 lanças de aranha mais longos do chão pelo qual passou e andou até ficar diante de Xie Yue. Esticando sua mão, ele picou o ombro de Xie Yue. Um brilho preto arroxeado se acendeu do fragmento e após anel de luz fluiu para dentro de Tang San por meio dele. A expressão agonizada de Xie Yue gradualmente se acalmou e a cor negra arroxeada em seu corpo rapidamente recuou. Tang San tinha outro tipo de sensação. Ele não estava apenas recolhendo o veneno, mas sob o efeito do fragmento das 8 lanças de aranha, ele ainda estava absorvendo um pouco da vitalidade de Xie Yue no processo. Logo, o veneno no corpo de Xie Yue havia desaparecido e ele conseguiu abrir seus olhos com um pouco de dificuldade. Mas ele já estava tão cansado que ele não conseguiu se levantar e com apenas um olhar para Tang San, ele imediatamente começou a cultivar onde ele estava sentado. Tang San escarneceu internamente. Embora o veneno tivesse sido removido, o outro lado inevitavelmente iria ficar seriamente doente por causa dos efeitos colaterais. Quanto a se isso influenciaria sua cultivação futura, mesmo ele não sabia. Seguindo o mesmo padrão, Tang San ajudou os outros 5 a se livrar do veneno. Para cada pessoa que ele removia o veneno, Ning Fengzi recolhia a luz amplificadora de poder espiritual. Seu nível de controle não era apenas do coração governante das 3 aberturas. O coração extraordinário das 7 aberturas de Ning Fengzi era muito superior ao coração governante das 3 aberturas. Quando Tang San terminou de desintoxicar as 6 pessoas, sua mente, ao contrário, ficou muito melhor. Ao mesmo tempo em que ele recolhia o veneno, ele inevitavelmente absorveu parte da vitalidade deles. Agora ele não apenas sentiu que seu poder espiritual se recuperou um pouco, mas também começou a sentir uma sensação de coceira nas costas. As 8 lanças de aranha estavam começando a se recuperar sob o suporte da vitalidade deles.
Agora a expressão da Pontífice Suprema já havia se acalmado. Tendo mais uma vez tomado seu lugar, ela sorriu para Ning Fengzi recolhendo o avatar dos 7 tesouros ao lado dela. Muito obrigada, mestre da escola Ning. Ning Fengzi sorriu levemente. Isso é tão fácil quanto levantar uma mão. Não é nada digno de ser mencionado. Os lábios do Doulu Espada Shenshin zumbiram, dizendo alguma coisa para Ning Fengzi que fez sua expressão imediatamente mudar. Seu olhar imediatamente caiu sobre Xiao Wu no meio do grupo da Academia Shrek. A expressão em seus olhos imediatamente se tornou estranha. Agora, tendo se recuperado um pouco, Tang San também sentiu alguma coisa estranha na atmosfera do ringue. Embora aqueles poderosos tivessem ocultado isso, contando com a incisiva visão do olho do demônio púrpuro, ele descobriu que os olhares das pessoas mais poderosas presentes pareciam todos estarem direcionados a Xiao Wu ao lado dele. O que estava acontecendo? No momento os outros demônios da Shrek não haviam percebido esse detalhe, eles estavam completamente mergulhados na alegria da vitória. Após os 7 membros do time da Academia do Hall dos Espíritos terem se recuperado um pouco, eles foram ajudados a descer pelas pessoas do Hall dos Espíritos, deixando somente a Academia Shrek na praça. A face de cada um estava cheia de orgulho. Eles eram os campeões. Sim, eles eram os campeões finais. A Pontífice Suprema e o grupo de títulos Doulu todos se levantaram. Bibi Dong declarou com uma expressão calma. Os campeões finais da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite são a Academia Shrek. Parabéns, talentosos jovens mestres dos espíritos. Os 7 demônios da Shrek fizeram uma fila e atrás deles estavam o grande mestre, Flender e Liu Erlong, assim como o Doulu Veneno do Gubó. Agora, entre os 7 demônios da Shrek, exceto por Xiao Wu, os olhares de todos os outros caíram naquela bandeja coberta de brocado com os 3 ossos espirituais. Nesse momento, a Pontífice Suprema exibiu sua tranquilidade adequada, pegando a bandeja das mãos do funcionário do Hall dos Espíritos, seu olhar um pouco relutante passou pelos 3 ossos espirituais. O cardeal árbitro declarou em voz alta. O representante da Academia Shrek, por favor, de um passo à frente para receber a recompensa dos campeões. Os 7 demônios da Shrek se entreolharam. Tang San empurrou Dai Mubai para frente, indicando para que ele aceitasse o prêmio. Dai Mubai balançou sua cabeça, seus olhos cruéis encarando Tang San. Pequeno San, essa deveria ser a sua honra. Mesmo que eu seja o capitão, qualquer um com olhos pode ver que você foi quem mais pagou por essa vitória final. Você sempre foi a alma de nós 7 demônios. Vá, terceiro irmão, não se esquive disso. Ma Hongijun declarou sua aprovação. Virando sua cabeça para olhar para o grande mestre, então novamente olhando para as expressões honestas dos companheiros ao seu lado, Tang San respirou fundo e deu um passo à frente com firmeza, passo a passo andando na direção da Pontífice Suprema Bibi Dong. Quando ele realmente ficou diante de Bibi Dong, ele descobriu que a Pontífice Suprema parecia surpreendentemente bela, nobre, elegante, indiferente à fama ou ganho, toda sorte de belas palavras pareciam se aplicar a essa mulher. Embora ela não fosse mais jovem, os anos pareciam não ter deixado qualquer marca nela. A Pontífice Suprema observou Tang San atentamente, um brilho bizarro piscando em seus olhos. Você é digno de nota, ainda mais do que eu havia imaginado. Digno de ser o discípulo dele. Você gostaria de se juntar ao Hall dos Espíritos? Olhando para os olhos da Pontífice Suprema, Tang San sabia que a Pontífice Suprema não estava realmente o sondando. Talvez essa fosse a última chance para ele. Julgando pelos atos do Hall dos Espíritos contra ele antes, com o talento que ele havia revelado, se ele não pudesse ser usado pelo Hall dos Espíritos, eles inevitavelmente o apagariam sem hesitação. Mas ele se renderia? Tang San sorriu calmamente, balançando sua cabeça. Obrigado pelas suas intenções gentis, Vossa Santidade Pontífice Suprema. Porém eu tenho meus próprios planos para minha vida. Eu não quero qualquer restrição. A expressão de Bibi Dong mudou levemente, mas logo voltou ao normal. Um pouco arrependidamente, ela disse. Já que é assim, eu desejo a você os maiores feitos no futuro, algum dia entrando no Palácio Doulu. Enquanto falava, ela entregou a bandeja em suas mãos. Sentindo a aura formidável dos 3 ossos espirituais, Tang San pegou a bandeja, incapaz de evitar que seu coração tremesse violentamente. 3 ossos espirituais, esses eram 3 ossos espirituais. Especialmente o osso do crânio, mente condensadora de sabedoria com a luz azul no meio, parecia puxar o coração de Tang San com uma tremenda força atrativa. Olhares gananciosos disparam de todos os lugares, contanto que eles fossem mestres dos espíritos. Quem não cobiçaria ossos espirituais ao vê-los? Tang San voltou até seus companheiros, praticamente submerso num mar de olhares avarentos. Eu desisto deles. Nenhum desses 3 ossos espirituais é adequado para mim. A primeira a falar foi Xiao Wu, apenas dizendo uma frase com a voz suave e a cabeça abaixada. Dai Mubai assentiu ao lado. Eu também desisto deles. Nenhum se adequa a mim igualmente. Oscar disse. Eu sou um mestre dos espíritos do sistema alimento. Esses ossos espirituais claramente não têm qualquer efeito na minha força. 3 dos 7 demônios da Shrek tinham renunciado suas reivindicações. 4 ainda permaneceram e só havia 3 ossos espirituais. O grande mestre disse.
O osso da perna esquerda perseguidor do vento corrente é mais adequado para mestres dos espíritos do tipo agilidade? Certamente ele deve ir para Azukin. Quanto ao braço direito explosão de chamas incineradoras, ele é mais adequado para mestres dos espíritos do atributo fogo e do tipo poder, Mahongijun, ele é seu. Quanto ao osso do crânio mente condensadora de sabedoria. Nesse ponto, o grande mestre pausou, seu olhar se virou para Tang San e Ning Hongrong. Agora os olhos dos dois claramente caíram nesse osso do crânio. Quer para Tang San ou para Ning Hongrong, o mente condensadora era útil. Embora Tang San não fosse um mestre dos espíritos que contava principalmente com força mental, com a habilidade do olho do demônio púrpuro e sendo do sistema controle, os benefícios desse osso do crânio para seu futuro eram óbvios. Além disso, entre os 3 ossos espirituais, esse osso espiritual era claramente mais precioso. Tang San ergueu sua cabeça para olhar para Ning Hongrong, internamente suspirando, ele falou. Eu desisto. Não. Ning Hongrong repentinamente gritou. Terceiro irmão, ele deve ir para você. Você pagou demais por essa vitória final. Minha escola porcelana dos 7 tesouros não deve ter falta de ossos espirituais. Você pode pegá-lo. Com ele você não será a alma do time apenas em nome. Tang San hesitou. Ele é claro, desejava muito esse osso espiritual. Mas como vice-capitão do time, como ele poderia pensar apenas em si mesmo? Entre os 7 demônios da Shrek, as 7 pessoas claramente estavam divididas em 4 partes. Tang San e Xiao Wu eram uma, a relação de Ning Hongrong e Oscar era vaga, Daimubai e Zuzukin estavam noivos e Mahongijun estava sozinho. Agora, Daimubai e Zuzukin já haviam obtido um osso espiritual, dado a Zuzukin. Mahongijun também havia obtido um. Se ele ficasse com esse, isso deixaria Oscar e Ning Hongrong sem recompensa. Pequeno San, dê aquele osso que você estava guardando para Hongrong. Aquele osso espiritual é ainda mais adequado para ela. O grande mestre repentinamente falou. O coração de Tang San tremeu apenas então se lembrando daquele osso espiritual multicolorido que ele havia conseguido de Xinyan. Ele agora se lembrou de que ele também era um osso do crânio. Erguendo sua mão para passar pelo 24 pontes ao luar, uma luz brilhante imediatamente apareceu em sua palma. Imediatamente, todos causaram um alvoroço. Quem pensaria que Tang San ainda tinha outro osso espiritual? Havia um mestre dos espíritos que realmente não se fundiria imediatamente com um osso espiritual e, ao invés disso, o guardaria. Isso era realmente muito inconcebível, mas era exatamente o que Tang San havia feito. O grande mestre sorriu levemente, dizendo para Ning Hongrong. Hongrong, esse osso espiritual é principalmente sobre ilusões e também é um osso do crânio de sabedoria. Ele é ainda mais adequado para você do que o osso do crânio mente condensadora de sabedoria. Ning Hongrong imediatamente comemorou. Ela originalmente iria desistir. Como Tang San havia pagado tanto pelo time, ele devia obter um osso espiritual de qualquer forma. Mas no seu coração, ela ainda ficou um pouco relutante. Agora que outro osso espiritual do crânio apareceu e um que era ainda mais adequado para ela, isso foi para a alegria e satisfação de todos. Imediatamente dando um passo à frente e pegando esse distinto osso do crânio de 7 cores da mão de Tang San, ela animadamente se virou para olhar na direção do seu pai. Mas ao ver a expressão do seu pai, Ning Hongrong acabou ficando distraída. Porque ela descobriu que agora a expressão de Ning Fengzi estava séria, sem qualquer alegria pela vitória deles e por Ning Hongrong obter um osso espiritual. Vocês terminaram de distribuí-los? A Pontífice Suprema não se foi por causa de uma simples cerimônia de premiação e os vários títulos do Lu ainda estavam ali. Os olhares de todos foram inconscientemente direcionados para a Pontífice Suprema. O grande mestre franziu o senho, olhando para Bibi Dong sem entender. A Pontífice Suprema não encontrou seus olhos, dizendo calmamente. Já que a recompensa já foi distribuída, então a vitória dessa competição está concluída. Anciãos Doulu Crisântemo e Doulu Fantasma peguem aquela menina. Enquanto ela falava, Bibi Dong ergueu sua mão para apontar para Xiao Wu. Todos instantaneamente ficaram alarmados. Tang San se moveu para o lado praticamente subconscientemente, bloqueando a frente de Xiao Wu. Os outros demônios da Shrek também deram um passo à frente praticamente subconscientemente. A expressão do grande mestre era de surpresa e sua voz furiosa. Vossa Santidade Pontífice Suprema? Qual é o significado disso? O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma não parariam apenas por causa do grande mestre? Os dois estavam prestes a se mover quando Ning Fengzi rapidamente se moveu para o lado, bloqueando o caminho à frente deles. Vossa Santidade Pontífice Suprema, você não irá primeiro se explicar por gentileza? Bibi Dong olhou friamente para Ning Fengzi. Apesar do mestre da escola de uma das 3 seitas superiores estar diante dela, a Pontífice Suprema não exibiu o menor sinal de recuar. Mestre da escola Ning, por favor, comporte-se de forma adequada. Se você continuar com essa obstrução, então a escola porcelana dos 7 tesouros será inimiga do rol dos espíritos. A expressão de Ning Fengzi mudou. O que a Pontífice Suprema disse era, sem dúvidas, muito sério. Embora a fundação da escola porcelana dos 7 tesouros fosse profunda, como a mais rica de todas as escolas, eles ainda não estavam dispostos a se tornar inimigos do rol dos espíritos.
Erguendo sua mão para parar o Dolu espada Shenshin de bloquear diante dele e suspirando levemente, ele saiu da frente. Espere um momento. O grande mestre gritou severamente, andando adiante com passos largos até ele estar na frente dos 7 demônios da Shrek. Movendo seu punho, aquele distintivo de ancião apareceu em sua palma. Exibindo o distintivo, o grande mestre gritou friamente. Eu sou um ancião do rol dos espíritos, eu tenho o direito de saber a verdade sobre o assunto. Vossa Santidade Pontífice Suprema, você pode prender pessoas, mas você precisa primeiro explicar isso claramente. Por que você quer pegar uma discípula da minha academia Shrek? A Pontífice Suprema franziu o senho. Vendo o olhar furioso do grande mestre, ela não pôde evitar desacelerar sua respiração um pouco, abaixando sua voz. Você quer saber a razão? Então por que você não pergunta para essa sua discípula? Se ela fosse apenas uma estudante da academia Shrek, por que eu aprenderia? Mas se ela for uma besta espiritual em forma humana, eu teria amplos motivos para capturá-la. O que você disse? O grande mestre gritou involuntariamente, se virando rapidamente para olhar para Xiao Wu. Entre os 7 demônios da Shrek, exceto por Tang San, todos também exibiram expressões extremamente chocadas. Outros poderiam não saber, mas o grande mestre claramente sabia disso. Havia apenas uma circunstância em que uma besta espiritual tomaria uma forma humana. Isso era quando a besta espiritual havia cultivado até 100.000 anos. Apenas bestas espirituais de 100.000 anos tinham a chance de tomar uma forma humana. Xiao Wu pareceu bem calma, não exibindo a menor agitação com os olhares de todos se focando nela. Nesse momento, em sua face só havia uma leve frieza, friamente observando a Pontífice Suprema Bibi Dong. A Pontífice Suprema observou Xiao Wu com um olhar estrito. Se eu não estou errada, você é aquela que escapou da rede daquela vez. Um ódio profundamente venenoso repentinamente irrompeu dos olhos frios como gelo de Xiao Wu. Sim, você não está errada. Eu sou aquele peixe que escapou da rede daquela vez. A Pontífice Suprema riu friamente. Eu não esperava que você fosse realmente se entregar na nossa porta. Dai Mubai não pôde evitar perguntar. Xiao Wu, o que está realmente acontecendo? Nesse momento, Tang San repentinamente ergueu sua mão para agarrar o ombro de Dai Mubai. Irmão mais velho, não pergunte. A Xiao Wu, ela não é humana. Enquanto falava, Tang San finalmente lentamente se virou para encarar Xiao Wu. O olhar de Xiao Wu também mudou da Pontífice Suprema para ele. Quando Xiao Wu olhou dentro dos olhos de Tang San, ela não pôde evitar ficar distraída. Porque ela descobriu que, no momento, os olhos de Tang San não exibiam surpresa, dúvida ou choque. A única coisa que apareceu neles foi ternura. Você. Tang San suspirou levemente. Não precisa dizer nada, eu entendo. Na verdade, eu já sabia que você não era humana há muito tempo. Você já sabia? Xiao Wu olhou para ele incredulamente. Tang San assentiu silenciosamente. Você ainda se lembra de quando eu comi a begônia do olhar penetrante? Após comer aquela erva imortal, meu olho do demônio púrpuro mudou, ganhando a capacidade de ver através de qualquer enganação. Também é por causa disso que habilidades espirituais do tipo ilusão são ineficazes em mim. Foi naquela época que vi que você não era humana. Mas, se dizendo que ela já tinha uma premonição sobre a ordem da Pontífice Suprema de capturá-la, então o que Tang San disse agora era algo que ela jamais poderia ter imaginado. Dando um passo à frente, Tang San ergueu as 2 mãos para segurar a face charmosa de Xiao Wu. Menina boba, não há, mas. E daí se você é humana ou não? E daí se você é uma besta espiritual ou não? Tudo o que eu sei é que você é a minha irmã mais nova e também a pessoa que eu amo. Hong, Xiao Wu apenas sentiu como se alguma coisa tivesse explodido em seu cérebro, lágrimas escapando incontrolavelmente. Quando aquele saudoso coração partido vermelho escorregou para fora, deixando sua aura escapar por um momento, sua mente já havia ficado vazia. Ela sabia que a Pontífice Suprema definitivamente não a deixaria escapar. Ela também havia pensado sobre o que seus companheiros pensariam dela. Mas a única coisa que ela não podia ter antecipado era que Tang San realmente já sabia há muito tempo que ela não era humana e, além disso, que nesse momento ele não a rejeitaria, mas sim confessaria seu amor. Xiao Wu repentinamente sentiu que todo o resto era insignificante. Ela não ligaria, não importava como os outros olhassem para ela. Apenas o amor que Tang San revelou nessa crise derreteu profundamente em seu coração. Tomando-a em seus braços, Tang San segurou o corpo quente e macio de Xiao Wu. Usando uma voz que todos os presentes podiam ouvir, ele disse sem medo. Para pegá-la, você precisa primeiro passar sobre o meu cadáver. Todos os presentes ficaram em silêncio. Até a Pontífice Suprema Bibi Dong não deu qualquer outra ordem nesse momento. Olhando para Tang San puxando Xiao Wu para seus braços, ela já estava um pouco distraída. Não muito tempo atrás, ela também sentiu esse tipo de amor. Desafios e tribulações irão revelar a verdade. Nesse momento as palavras de Tang San não eram vazias. Um homem disposto a pagar com sua vida por um amor não humano? O quão precioso era esse amor? Os 7 demônios são um. Sendo o irmão mais velho, como eu posso assistir a minha irmã mais nova sendo levada embora? Dai Mubai deu um passo para o lado, ficando firmemente ao lado de Tang San, imediatamente seguido por Zhu Zuqin,
Ma Hongijun, Oscar e finalmente Ning Hongrong. 5 pessoas com suas faces todas expressando o mesmo tipo de firme resolução. Nesse momento, os 7 demônios da Shrek eram como fios torcidos em uma corda. Flander repentinamente sorriu, olhando para Liu Erlong e para o grande mestre. Os integrantes do Triângulo de Ferro Dourado simultaneamente ergueram suas mãos direitas e instantaneamente, uma brilhante luz dourada apareceu do nada, o brilho crescente traçou o contorno de um triângulo dourado incomparavelmente estonteante no ar. Nós já somos velhos, mas ainda não morremos, nós somos mais adequados para bloquear do que vocês crianças. Se vocês forem capazes de retornar vivos, lembrem-se de que todo o dinheiro que nós fizemos está no quarto privado do gabinete do diretor. Entreguem-no ao Zhao Wuji e deixem-no gerenciar a nossa academia Shrek. Flander amava dinheiro, mas ele amava sentimentos sérios ainda mais. Se não, como ele teria feito a escolha que ele fez no assunto entre o grande mestre e a Liu Erlong naquele tempo? Morrer era assustador. Isso foi no que ele sempre acreditou, mas se ele escolhesse recuar dessa situação, para ele isso seria ainda mais assustador. Vossa Santidade Pontífice Suprema. O Doulu Fantasma lembrou a Pontífice Suprema um pouco sem vida, esperando pela ordem dela. Afinal, os oponentes tinham alguém com um distintivo de ancião. Bibi Dong saiu da sua confusão, seus olhos revelaram uma luz complexa e difícil de descrever. Respirando fundo, seu olhar abruptamente se tornou sério, olhando na direção do grande mestre, ela repentinamente ordenou. Peguem-na, se qualquer um resistir, matem sem misericórdia. O Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo se moveram simultaneamente. O Triângulo de Ferro Dourado era de fato uma verdadeira habilidade de fusão espiritual de 3 pessoas. Mas confrontando verdadeiros títulos Doulu como eles, o trio de nível mais inferior de Flander conseguiria ser capaz de resistir. A resposta era inevitavelmente uma negativa. Nesse momento, o Doulu Veneno ao lado repentinamente se moveu. Ele não avançou no Doulu Fantasma e no Doulu Crisântemo para bloqueá-los, mas sim correu na direção de Tang San e Xiao Wu. Ele sabia que contanto que essas 2 crianças partissem, não haveria qualquer perigo para as outras pessoas da Academia Shrek. Na fração de segundo em que Dugu Bo moveu-se, o som de alguém bufando friamente alcançou seus ouvidos como uma estrondosa explosão. Dugu Bo gemeu, dando meia volta no ar e com a serpente imperador de jade fosforescente instantaneamente surgindo. Quem bufou friamente foi a Pontífice Suprema Bibi Dong. Uma enorme imagem dourada se ergueu atrás dela, 9 esvoaçantes anéis de espírito se ergueram num flash. A enorme pressão instantaneamente suprimiu Dugu Bo, o deixando incapaz de se mover. A expressão de Dugu Bo mudou. Embora ele já tivesse há muito tempo imaginado que a Pontífice Suprema também já devia ter cultivado até o nível de título Doulu, não importava o que. Ele ainda não havia esperado que a Pontífice Suprema seria tão formidável assim. Ambos sendo títulos Doulu, um lado contando com sua própria pressão para suprimir completamente o outro lado. No mundo dos títulos Doulu, isso era praticamente impossível, mas a Pontífice Suprema havia feito isso. Ainda mais chocante para todos foram os 9 anéis de espírito sobre a Pontífice Suprema. 2 amarelos, 2 roxos, 4 pretos e 1 vermelho. Mesmo se os primeiros 8 anéis não causassem muito choque, então o último translúcido anel de espírito vermelho brilhante era o suficiente para maravilhar até os títulos Doulu presentes. O que significava um anel de espírito vermelho? Ele era a existência suprema entre todos os anéis de espírito, um anel de espírito de 100.000 anos de uma besta espiritual de 100.000 anos. No mundo dos mestres dos espíritos, anéis de espírito de 100.000 anos sempre possuíram a fama de ser o tesouro mais valioso. Isso não era piada. Se uma besta espiritual de 100.000 anos fosse morta, além do anel de espírito de 100.000 anos, inevitavelmente também haveria um osso espiritual. Ambos unidos como um, se absorvidos por alguém do nível de Doulu espiritual, após esse Doulu espiritual avançar para título Doulu, sua força excederia a de qualquer um dos seus pares. Um anel de 100.000 anos estava apenas um nível acima do de 10.000 anos, mas todos os títulos Doulu sabiam a imensidão da diferença entre eles. Bestas espirituais que alcançaram os 100.000 anos podiam ser consideradas realmente perfeitas. Absorvendo a essência do céu e da terra, apenas a um passo de atravessar o céu. Sua posição no mundo das bestas espirituais era como a de um título Doulu entre os mestres dos espíritos. Em todo o continente, não haviam muitos títulos Doulu, não mais do que 20. Mas o número daqueles que possuíam anéis de espírito de 100.000 anos era muito pequeno. Bestas espirituais de 100.000 anos eram muito raras e também muito ferozes. Sem um time possuindo força absoluta para captura e, além disso, uma certa quantidade de sorte, eles eram absolutamente impossíveis de se obter. Vendo o anel de espírito vermelho de 100.000 anos, a face de Dugu Bo mudou grandemente. Ele sabia que se ele se movesse novamente, então ele inevitavelmente se encontraria com o ataque aterrorizante de Bibi Dong. Isso não era algo contra o que ele conseguiria resistir com seu 92º nível, o mais fraco entre os títulos Doulu. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma avançaram rapidamente. Embora eles confrontassem apenas a combinação do Triângulo de Ferro Dourado muito mais fraca do que eles não exibiram o menor descuido. Ambos liberaram seus espíritos, cada um foi cercado por 9 anéis de espírito circulando. Em apenas um instante, 4 títulos Doulu usando seus espíritos haviam aparecido na praça. Para o mundo dos mestres dos espíritos,
Isso com certeza podia ser considerado como uma grande batalha. Um crisântemo, um duende. Vocês se atrevem a ferir meu filho? Caíam fora. Uma voz grave repentinamente ressoou como se fosse uma explosão no céu. A voz não era alta, mas seu tom dominante fez todos inconscientemente temerem. Ouvindo essa voz, Tang San, que estava segurando Xiao Wu e usando suas costas para ocultá-la, rapidamente ergueu sua cabeça, com seus olhos revelando um brilho surpreso. Do outro lado, a expressão da Pontífice Suprema Bibi Dong também se tornou grave imediatamente, aliviando a pressão sobre do Gubo e encarando o céu. Com um ruído abafado, o Doulu Crisântemo Yue Guan e o Doulu Fantasma Guimei, os dois grandes títulos Doulu, foram repentinamente jogados para trás como balas de artilharia. Suas expressões mudaram simultaneamente. Como títulos Doulu, realmente obter esse tipo de resultado quando os dois foram confrontados simultaneamente. Em todos esses anos, essa foi a primeira vez. Uma silhueta negra silenciosamente apareceu no ar, flutuando ali calmamente, como se ele tivesse estado ali o tempo todo. Era um homem de meia idade, parecendo ter perto de uns 50 anos. Seu corpo era alto e robusto, apenas sua vestimenta era algo sobre o que as pessoas não se atreveriam a comentar. Uma desgastada túnica coberta de buracos, sem muitos remendos e expondo a pele de cor de bronze, as originalmente belas feições agora cobertas por uma cor amarelada, um par de olhos sonolentos e de alguma forma atordoados, cabelo bagunçado que mais parecia um ninho de passarinho, uma barba que já estava há quem sabe quanto tempo sem ser aparada ao quadrado. Vendo essa pessoa, o sempre inabalável Tang San pareceu colapsar um pouco. Lágrimas que não haviam escorrido nem quando ele havia decidido morrer com Xiao Wu fluíram de seus olhos, com dificuldade lentamente dizendo duas palavras. Pai, pai. Sim. Quem apareceu do nada, flutuando no ar, foi o pai de Tang San que o deixou 8 anos atrás, Tang Hao. Comparado a quando ele se foi, agora Tang Hao apenas parecia um pouco mais velho, sem qualquer mudança em outros aspectos. Além disso, flutuando sem suporte atrás dele havia um imenso martelo negro sem comparação. Tang Hao. Bibi Dong gritou severamente. Seus olhos encararam Tang Hao no ar venenosamente, quase cuspindo fogo. Tang Hao a confrontou calmamente, sem medo. Com sua figura piscando, ele já havia pousado na frente do grupo da Academia Shrek. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasmas recuaram para cada um dos lados da Pontífice Suprema. Os 3 grandes títulos Doulu liberaram seu poder espiritual com força total. A enorme pressão sem comparação fez os mestres dos espíritos ao redor recuarem em pânico. Mas diante dessas 3 aterrorizantes pressões tão grandes quanto montanhas, Tang Hao ainda permaneceu inabalável, nem mesmo pegando seu martelo. Um brilho repentinamente disparou de seus olhos amarelos. Você quer vingar o seu professor, Bibi Dong? Você acha que consegue me derrotar? A Pontífice Suprema balançou uma mão, emitindo um assobio agudo com ela. Como se em resposta, de dentro do Palácio do Pontífice Supremo, 4 assobios agudos ecoaram simultaneamente. Chamando ajuda? Tang Hao sorriu indiferentemente. Ele tinha um tipo especial de comportamento, como se ele fosse ficar indiferente até se um magnífico exército de milhares de homens e cavalos estivesse organizado diante dele. Um anel de espírito após o outro se ergueu do chão embaixo de Tang Hao. Os anéis de espírito não se ergueram rapidamente, mas com a aparição de cada anel, parado ali, Tang Hao se tornou cada vez mais sério. As 3 enormes pressões diante dele foram inesperadamente empurradas para trás pela sua própria aura crescendo gradualmente. Amarelo, amarelo, roxo, roxo, preto, 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 vermelho. Os 9 anéis de espírito que apareceram sobre Tang Hao eram inesperadamente exatamente os mesmos que os da Pontífice Suprema Bibi Dong e o anel de espírito final que apareceu surpreendentemente também era uma existência de 100.000 anos. Apesar dos anéis serem os mesmos, nesse momento, a aura que Tang Hao revelou foi algo a que até a Pontífice Suprema não podia se comparar. O grande mestre sempre foi arrogante. Mas quando ele agora olhou para Tang Hao não muito longe, seus olhos tinham apenas reverência. No mundo dos mestres dos espíritos, Tang Hao era seu único ídolo. No passado e agora também. Atrevendo-se a ficar sozinho diante do Palácio do Pontífice Supremo para provocar os 3 títulos Doulu liderados pela Pontífice Suprema, que tipo de poder era esse? Tang Hao friamente passou seus olhos pelo Palácio do Pontífice Supremo atrás da Pontífice Suprema. 7 títulos Doulu, o rol dos espíritos realmente é digno de ser um rol dos espíritos. Infelizmente, mesmo se houver 7 de vocês, e daí, observe cuidadosamente, esse é o verdadeiro avatar céu claro. A mente de Tang San tremeu. A última frase de Tang Hao foi claramente dita para ele. Com o 7º anel de espírito brilhando, aquele enorme martelo céu claro preto atrás de Tang Hao abruptamente floresceu com intensa luz negra crescente. Aquele enorme martelo céu claro se virou na direção do vento, inesperadamente aumentando até ficar com 100 metros de comprimento. A gigante cabeça do martelo era exatamente como uma pequena montanha. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.